A benevolência do Criador seja com todos os irmãos e com todos que vão ouvir este áudio, este estudo. Este estudo está muito bem elaborado, é muito profundo, mas muito compreensível, fácil de entender, fácil de aprender. Ele abrange muitos pontos, vai trazer muito entendimento em muita parte das Escrituras para os irmãos que estudam. Quero dividir a minha alegria com os felizes, os bem-aventurados que têm procurado examinar, meditar nas Escrituras e não se envolver com doutrinas de homens. Em destaque para esse estudo, vamos entender o que realmente o apóstolo Shaul está falando em Romanos 8, quando ele diz a carne, os carnais. Se ele está referindo-se aos desejos pecaminosos carnais, às concupiscências da carne, o que realmente ele está falando? E vamos trazer em destaque também para compreender o que é o braço de Ial. Então eu quero abrir a Bíblia, João Ferreira de Almeida, do ano 1976, e quero começar lendo Jeremias, capítulo 17, Irmial 17, versículo 5. Diz assim: assim diz Ial, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Criador. Assim diz Ial, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Criador. O que é essa carne? Fazer da carne o seu braço e apartar o coração do Criador. O que é isso? A gente vai entender. Agora eu quero vir para NVI, em Ishaial capítulo 11, versículo 10 e uma parte do versículo 11. Aqui diz assim: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será majestoso. Naquele dia, o Criador estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia e por aí vai. E Alcha, ele é a raiz de Jessé, ele é o descendente de Jessé, ele é dessa linhagem, mas ele não é o braço de Ial. Versículo 11. Naquele dia, o Criador estenderá o braço, pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado. E em destaque também, a gente vai entender o que é a casa de Israel e Judá, com quem o Criador vai fazer a nova aliança, com Israel e com Judá. A gente precisa entender como é essa aliança e, entendendo, respeitar, porque é do jeito que está na palavra, né? Com muito discernimento e entendimento. Essa palavra não é para outro povo, senão aqueles que estudam as cartas de Paulo, os livros históricos chamados Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também
de Gênesis a Malaquias, o que nós temos em mãos. Aqueles que não acreditam, a gente entende, não é para você essa palavra. Aqueles que não acreditam na Torá, que não acreditam em Moisés, que não compreende os ensinamentos que nós entendemos, aceitamos e compreendemos. Essa palavra não é para você. Então já está mais do que na hora de entender pelo menos isso. Né? Pelo menos isso. Né? E quero ler Isaías e Yeshayahu, capítulo 53. Diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço de Yahweh? O braço de Yahweh. Então, aqui foi a primeira vez que o braço de Yahweh veio. Ele veio trazer a mensagem. Já em Isaías 11, ele vai se manifestar, ser estendido pela segunda vez, é o braço de Yahweh. É o seu braço. Vai ser manifestado, será estendido pela segunda vez, mas para reivindicar o remanescente, o restante do seu povo, que foi deixado na terra, em algumas nações. E aqui em Isaías 53 confirma: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Criador, o braço de Yahweh. Porque o próprio Yahushua, ele expulsava os demônios pelo dedo midim de Yahweh. Pelo dedo midim de Yahweh. Esse estudo será longo, mas não adianta ter muitos estudos se não ter um entendimento firme do que realmente a mensagem passada no estudo quer passar, quer dar. Então, esse estudo aqui é para transformar a vida e para edificar vidas. Quero ler Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Diz assim: estão chegando os dias, Irmial 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Criador, quando farei uma nova aliança com a comunidade, com a casa de Israel e com a comunidade, com a casa de Judá. Uma nova aliança, está chegando os dias. 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão. Olha só, quando os tomei pela mão, para tirá-los do Egito. Então, ele expulsava os demônios pelo dedo midim de Yahweh. Ele, com a sua mão, tirou o povo do Egito. E se tem o dedo midim, tem a mão, tem o braço. Então, vamos entender. Vamos entender. Para os tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o rei deles, diz Yahweh. O 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Criador. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o rei deles e eles serão o meu povo. Ele vai escrever no íntimo e no coração. Ele vai pôr no íntimo e escrever no coração. E assim ele vai ser o rei e estes serão o seu povo. 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo. Irmãos, quando eu entendi, isso aqui ainda estava longe para mim, mas quando eu entendi essa palavra, irmãos, orem em cima dessa palavra e ouçam esse áudio estudando mesmo, para você ver o teu espírito, ele dentro de você, a essência do Criador externar em você,
que esse estudo ele muda a vida de todo aquele que anseia pela eternidade. Não só tem a visão do futuro, a expectativa no futuro, mas tem a visão da eternidade. O coração não está preso no que este mundo pode promover e pode oferecer, mas o coração está preso na eternidade. Essa mensagem é para você. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Criador, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até ao maior, diz o Criador. Olha o interessante, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Presta atenção no versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Criador. Porei a minha Torá no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o rei deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão. Então, esses ensinamentos, a Torá, que vai ser colocada no íntimo e escrita nos corações, esta é a aliança, declara o Criador. E aqui diz que a comunidade de Israel e a comunidade de Judá vai ser feita essa aliança com ele, mas em Isaías, onde nós lemos, diz que todas as nações buscarão a raiz de Jessé. Quem é Judá e quem é Israel? Se ao mesmo tempo diz que é todas as nações, e ele vai reivindicar de todas as nações o remanescente que foi deixado. Eu quero ir agora para Ishaial 29, versículo 13, ainda aqui na NVI. Diz assim, Ishaial 29, 13. O Criador diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só em mandamentos, em preceitos, em regras ensinadas por homens. Regras, preceitos, mandamentos, ensinamentos de homens. E tem pessoas que falam Iau e Alcha, louvam, mas na hora dos ensinamentos, que é no íntimo, para o Criador colocar no íntimo, que é para o Criador escrever no coração, eles desprezam. Por causa de que eles desprezam? Então, não, eu sou de Al, todo mundo é de Al. Vamos ver se todos são filhos de Al, vamos ver. Vamos deixar a palavra. Eu só estou me dando aqui ao serviço, me colocando como uma ferramenta a ser usada pelo Criador. Porque eu procuro aprender dele, juntamente com os irmãos. Vamos ver se todos que falam Iau e Alcha, se todos que louvam, são verdadeiramente adoradores do Criador. Vamos ver. O Criador diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração está longe de mim, mas a boca e os lábios honram, louvam. A adoração que me prestam é feita só de mandamentos, preceitos e regras ensinadas por homens. Nós vamos saber o que é o braço de Al, o que é a mão de Al, o que é o dedo midinho de Al. E nós vamos saber o que é a carne. Maldito o homem que confia no homem.
Vamos lá, irmãos, vamos lá. Ezequiel 36. Vamos saber quem é a casa de Judá, quem é a casa de Israel. A comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Nós vamos saber. Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Essa água pura, que era aspergida, na verdade era o sangue que fazia expiação de tudo quanto é pecado que o povo fazia de ano em ano. E os sacerdotes, no capítulo 16 de Levítico, me parece que o 17, o 16 e o 21, ensina, nesses dois capítulos, 16 e 21 de Levítico, que os sacerdotes, eles deveriam, depois de todo o serviço da expiação do pecado do povo, antes do sol se pôr, eles deveriam se lavar. E não só eles, mas todos aqueles que tinham alguma contaminação. Mas aspergir, o que era aspergido era o sangue, de ano em ano, para expiação do pecado de todo o povo. Mas quando diz, aspergirei água sobre vocês e ficarão puros, ele está dizendo que é uma água, na imersão, e não é aspergido. É como se você estivesse recebendo a aspersão do sangue. Tanto é que Paulo fala nas cartas. A imersão é receber a aspersão do sangue do Cordeiro de algo que tira o pecado do homem. Então, 25, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, de todos os seus pecados, de todas as suas impurezas, de todas as suas transgressões. E o sangue era aspergido, o trabalho era feito do nascer do sol ao pôr do sol. E tinha-se que se banhar antes do sol se pôr. Enquanto o sol não se pôr, a pessoa estava imunda. E com entendimento na Torá, a imersão ela deve ser feita entre o nascer do sol e o pôr do sol. Depois do sol se pôr, imersão sendo feita, vamos lá para o 26. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Então, essa é a comunidade de Israel. Essa é a comunidade de Judá. Ela está em todas as nações. São os remanescentes que estão em todas as nações. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E é assim que será feita a aliança. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quando fala o coração de carne e tirar o coração de pedra, nesse momento aqui, refere-se ao novo nascimento, irmãos. Atenção! Troca de coração. Coração de pedra, um coração de carne. Mas ainda não é aquele coração aquela carne que ele diz que maldito o homem que confia no homem faz da carne o seu braço. Não é isso que ele está falando. Essa carne, bem aí, é o coração de pedra. Essa carne aí, em Jeremias 17, 5, é o coração de pedra. Mas ele diz que vai tirar, que lá é carne. Os irmãos vão entender. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Mas aqui ele diz que darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Um espírito com E minúsculo. Presta atenção. Um espírito com um E minúsculo. Um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Isso aqui é filho de Adão e Eva. E em troca darei um coração de carne. Esse coração é filho de Abraão e Sara. É o novo nascimento.
É o Gênesis espiritual, a correção do Gênesis. É a mudança de gestão, vamos dizer. Sair de Adão e Eva e ir para Abraão e Sara. É sair de Adão e Eva e ir para Abraão e Sara. Isso é ser filho de Abraão. Isso é que quer dizer o justo viverá pela fé, que muitos não entendem. O justo, a pessoa justificada, viverá e receber a vida eterna, e pela fé é a fé de Abraão. Por isso que tem uma multidão de todas as nações, filhos de Abraão pela fé, mas não pela minha fé, mas porque eu recebo Yahshua, tenho uma aliança com o Criador por meio de Yahshua, com a imersão, e aí eu recebo a minha fé ligada com a fé de Abraão. Aí eu não tenho mais, enquanto o sistema e o diabo está trazendo uma genética, que é a marca da besta, que vai trazer pessoas para serem filhos dele, que já vão direto para a perdição, quem aceitar, o Criador já fez isso. Na minha veia, eu sou filho de Abraão. A fé de Abraão corre nas minhas veias. Eu pertenço ao Criador. O 27. Porém o meu espírito, o espírito com E maiúsculo, em vocês, e os levarei a agir. Então quem é que vai ensinar? Então esteja sensível ao Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito do Eterno. Porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Isso é no íntimo, irmãos. O coração novo, o coração de carne, receberá também o Espírito novo, com E minúsculo, é o novo nascimento, é ser feito de novo, é a regeneração, em nome de Yahshua Mashiach na imersão. E aí a pessoa recebe a vida, porque em Yahshua estava a vida. E nós recebemos o Espírito de adoção de filhos. Irmãos, a sua vida, se já estava boa depois deste maravilhoso entendimento aqui nas Escrituras, a sua vida vai dar um salto espiritual muito grande. Estou muito feliz, irmãos, em compartilhar esse entendimento. É longo o áudio, mas vai mudar a sua vida. Tenha paciência, tenha paciência. E aí ele diz: vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o Criador de vocês, e os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Isso para os que têm aliança. Então a casa de Israel e a casa de Judá está espalhada sobre a terra. E todo aquele que faz esta nova aliança, e nesta nova aliança, o que tem no íntimo do coração, que ele faz questão de tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, que ele faz questão de tirar o espírito e dar um novo espírito. Um novo espírito. Ele vai pôr dentro do novo coração. É nascer de novo. Romanos 6, irmãos. Romanos 6. Prestem atenção, irmãos. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16 ao 20. Vamos lá, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e exaltem ao Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, isso aqui, para quem diz: não, nós estamos no tempo da graça, não precisa da Torá, não precisa da lei, estamos no tempo da graça. Meus irmãos, as pessoas não sabem o que falam. Julguem os irmãos o que é o tempo da graça. E Yahshua está chamando algumas pessoas aqui já de filhos, sem nem ele ainda ter sido sacrificado, para que através do sacrifício as pessoas recebessem o espírito da promessa.
Mas ele aqui já estava chamando algumas pessoas de filhos, por causa das suas boas obras. E quais eram as boas obras? E ele diz em Matitial 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e exaltem ao Pai de vocês, que está nos céus. Assim como, Yaucha, como é que a nossa luz deve brilhar? Vamos lá, me ensina, diga. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Torá a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Tem céus e terra? Até que tudo se cumpra. Ele cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. Mas por que ele ainda vai cumprir? Vamos ver, irmãos. 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês, o que tem que brilhar? A justiça. E como é que essa justiça vai brilhar? Se ele está dizendo que é no ensinar dos mandamentos. E quais mandamentos? 10? Não. Toda a Torá. Mas como que a gente vai fazer? Praticar? Não, calma. Ainda não terminou o estudo. Você vai entender. Para quem ainda não entendeu, vai entender. O 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e mestres da Torá, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, como é que a justiça de vocês quem? Que tem que ser superior à dos fariseus e mestres da Torá. Oxe, como? Eu não sou mestre da Torá, não sou fariseu, não sou o doutor da lei, e a minha justiça dentro do ensinamento da Torá, que tem que se cumprir enquanto houver céus e terra, eu não posso ensinar errado, e além de aprender o certo, eu tenho que praticar, e a minha justiça é possível ser maior, superior a dos doutores da lei, dos fariseus e dos mestres da Torá. De modo nenhum eu entrarei no reino dos céus. Irmãos, como assim? Como é que eu vou chegar e ensinar os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, ou combatê-los, se eu não sou um fariseu, um mestre da lei? E aqui ele está dizendo, irmãos, que o verdadeiro Filho do Criador, ele carrega a luz do verdadeiro ensinamento da Torá. Ele carrega no coração. E ele vai contra aqueles que se julgam fariseus, tem toda a escritura, todo o entendimento da Torá, tem a linhagem de Abraão, de Arão. Como Paulo, em Romanos 9:10, ele ensina, o 9, que ele era da tribo de Benjamim, fariseu, circuncidado ao 8º dia, doutor da lei. Em Gálatas 1, ele diz que da sua época, na juventude, ele excedia a todos os da sua época, na sua juventude, em entendimento, em conhecimento. Como você vai dizer para Paulo, alguém como Paulo, ou não chega nem perto de Paulo, mas alguém de muito conhecimento, que ele está errado, que ele está ensinando errado. E assim eu tenho que combater, e a minha luz tem que brilhar. E sendo assim, eu já estou sendo chamado de filho do Criador, porque o meu Pai está nos céus. Olhem só, irmãos. Então esses fariseus, esses mestres
da lei não tinham em seu coração a verdadeira adoração ao Criador, porque a justiça no coração deles não acontecia. A justiça era só da boca e dos lábios, que era adoração, uma aparência de adorador, mas na verdade não é, porque não faz questão de observar a lei do Criador. Vamos ver se todos são filhos de Ial, vamos ver, vamos deixar a palavra. Eu só estou me dando aqui ao serviço, me colocando como uma ferramenta a ser usada pelo Criador. 2 Coríntios 3 e depois venho para Romanos 8. 2 Coríntios 3 diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Nos posicionando novamente como os ministros, como os enviados? Será que a gente está se colocando novamente? Não precisa mais. Ensinou, recebeu. Creu, não creu. É só uma vez. Pegou, não pegou. E ele está dizendo, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Nós precisamos da aceitação de vocês? Não, nós sabemos quem nós somos, Paulo está falando. E nós sabemos o que trazemos, e nós sabemos o que passamos. Nós não precisamos da recomendação de ninguém, e nem de vocês. Ou vocês creram e pegaram, ou então vocês não creram e assim se perderam. Ele está apenas chamando as pessoas para meditarem, aceitarem e prestarem atenção. Tem gente que é assim, você tem que ficar ali todo tempo, a pessoa não consegue crer e se firmar. Aí onde tiver mais gritaeira, mais movimento, ela abandona a imersão, abandona a Torá, esculhamba Moisés, fala besteira. Assim, Paulo está querendo nos ensinar isso, que a gente tem que crer e permanecer, crescendo. O versículo 2 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Paulo estava falando desse povo por onde ele andava, como os que receberam a boa mensagem. E ele falava de algumas outras pessoas também. Mas depois, com o resultado, Paulo se aproximando, ele viu muita confusão em Coríntios. Então, ele recebe notícias aqui de como estava Coríntios, os irmãos em Coríntios, a igreja de Coríntios. O 3. Vocês demonstram que são uma carta do Machia, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito em E maiúsculo, olha, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Ial vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, de corações humanos. Nós vamos entender Romanos 8, gravem essa parte aqui, nós vamos entender Romanos 8. A Torá, quando ela estava escrita em pedras, Yalcha, me parece que é ainda em Mateus 5, Yalcha diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, com ela já adulterou no seu coração. E o que tem no coração? O Espírito do Eterno. O que tem no coração? As leis do Criador. E esta pessoa que acha que a Torá não precisa mais, pelo contrário, agora é que precisa, e a responsabilidade é maior, incomparavelmente maior. Versículo 4. Tal é a confiança que temos diante do Criador, por meio do Machia, desse ministério, que vocês recebem um espírito novo, vocês recebem um coração novo de carne, arrancado um coração de pedra, e nesse coração é colocado a lei do Criador e o Espírito dele no íntimo de vocês.
Tal é a confiança que temos diante do Criador por meio de Yahshua Mashiach. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Yahweh. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é que ele está dizendo a letra mata, é porque na época não tinha a atuação do Espírito como tem hoje. E a letra, como ninguém conseguia cumprir, a única finalidade da letra da Torá é julgar e condenar. Não existe a justiça da lei para a salvação. A justiça da lei é só para condenar, para julgar. O que salva é a lei do Espírito de vida. É você ser um novo homem, uma nova criatura. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal poder que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que temporário, ainda que desvanecente, ainda que passageiro. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais superior, ainda muito mais poderoso? Se era poderoso o ministério que trouxe condenação, quanto mais poderoso será o ministério que produz a justificação. Irmãos, vamos ler Romanos 8. Vamos ler Romanos 8. Vamos ler Romanos 8. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Yahshua Mashiach. É o que ele prometeu: não vou lembrar mais dos vossos pecados. Eu vou purificá-los com a aspersão da água, que é a imersão em Yahshua Mashiach, lembrando a aspersão do sangue. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Yahshua Mashiach, porque por meio do Mashiach Yahshua, a lei do Espírito, por meio dele, a lei do Espírito veio por meio dele, para combater a lei da morte e do pecado. Essa lei não tinha, ela só veio com Yahshua. Porque por meio de Yahshua Mashiach, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a Torá fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Irmãos, carne aqui são preceitos, regras, mandamentos, ensinamentos de homens. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O braço de Yahweh é a lei do Espírito de vida. Por meio de Yahshua Mashiach, o Criador cumpriu a Torá por meio de seu Filho. O seu Filho cumpriu a Torá. Quando ele cumpriu a vontade do Pai, ele disse: seja feita, porém, todavia, a tua vontade e não a minha. Esse é o braço de Yahweh, a vontade de Yahweh na terra. Expulsa demônios, expulsa o mal. Se apegue com Yahshua, se apegue com a Torá. Entrega o teu coração, confia em Yahweh dos exércitos, e não em doutrina das religiões, ensinamentos de homens. Porque dentre os homens veio um puro e sem pecado, e ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele recebeu como confiança da sua vida o braço de Yahweh.
Dentre os homens, em um nós podemos confiar, em Alcha, o Filho do Alvivo. Nele nós podemos confiar. Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Oséias 4, o meu povo perece por falta de conhecimento, no versículo 6. Mas, por favor, leia pelo menos uma vez na vida com entendimento o capítulo todo e depois leia o capítulo 5. O conhecimento é a Torá do Criador. O povo sofre porque desprezou os ensinamentos do Criador, a Torá, os decretos, os estatutos, os juízos, os seus preceitos, e adotaram os preceitos do homem. É isso que fala em Oséias. Leia o capítulo todo pelo amor do Eterno e entenda que não é qualquer conhecimento que o povo perece. Versículo 3 de Romanos 8. Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer, por estar esquecida, deixada de lado, desvalorizada pelos homens, pela carne, o Criador o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Eu quero ler na versão João Ferreira de Almeida, o que diz nesse versículo 3. Porquanto que era impossível a Torá, visto como ela estava enferma pela carne, o Criador enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne. Em semelhança da carne. A carne não são os desejos pecaminosos, refere-se ao homem. Mas ele não fez da carne o seu braço, e Alcha veio em carne como homem e fez do seu braço o Espírito, a lei do Espírito de vida, e por meio de Alcha, quem entende agora nessa mensagem, é revelado o braço de Al. Irmãos, o braço de Al é a lei do Espírito de vida, que te liberta da lei do pecado e da morte. Não é a lei das doutrinas das religiões. O braço de Al é a vontade de Al na terra. São os ensinamentos dele, o amor dele, a lei do Espírito de vida. Não é dentro do assunto desejos pecaminosos. Também pode ser, mas não é o assunto que traz aqui, não é esse que está no contexto. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Alcha, que embora sendo na forma do Altíssimo, não considerou ser igual ao Altíssimo. Era algo que ele podia pegar-se, alegar-se. Mas ele calou, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser carne, vindo a ser servo, melhor dizendo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante à carne. E encontrado em forma humana, e encontrado em forma na carne, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte do madeiro. Sendo encontrado em forma da carne, ele se apegou com o seu braço, com o braço da vida. Ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte no madeiro. E ele confiou no braço de Al até a morte, e morte no madeiro. Ele foi obediente. Porém, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Por que que isso aconteceu? Qual a finalidade? Por quê?
Versículo 3, indo para o 4. Porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, o Criador o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança da carne e do pecado, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne dele. Como é que eu vou condenar o pecado na carne? Se a interpretação estiver falando de desejos pecaminosos, não. Ele está dizendo que o Filho dele foi enviado como ser humano, e nesse corpo humano foi condenado os nossos pecados. Ele absorveu na sua carne os nossos pecados. Ele atraiu para si os nossos pecados, e ele cravou toda a cédula de acusação que era contra nós no madeiro. É isso que quer dizer, não está falando de desejos pecaminosos, ele está dizendo que tomou a nossa forma humana. E o homem humano, com seus preceitos e ensinamentos, tira a verdadeira adoração do Criador e inflama a lei do Criador, desvaloriza, descredibiliza, inflama a lei do Criador, a Torá. Só que hoje não é mais na prática. Hoje é em espírito e em verdade. Todas as vezes que vem os ensinamentos de homens, a gente recusa e diz não. Isso está contra a lei. Aquela lei que Yahshua cumpriu no madeiro e durante a vida dele na terra, no seu ministério, ele cumpriu, e por meio dele está no meu novo coração, e eu tive a oportunidade de receber um novo espírito, ser regenerado. E essa lei dos homens, das suas doutrinas e religiões, corrompe a noiva do Cordeiro, lavada e remida no sangue, que está prestes a subir, a sair, e indo ao encontro do noivo nas bodas do Cordeiro. Com qual finalidade isso aconteceu? E assim ele condenou o pecado na carne. Olha o versículo 4. A fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, segundo os ensinamentos dos homens, mas segundo o Espírito. É Yahweh quem te ensina, é Yahweh quem me ensina, não é ensinamentos de homens. Quem anda segundo os ensinamentos de homens, anda confiado em homem, é maldito. O que Paulo escreve confirma. Versículo 5 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, E maiúsculo, tem a mente voltada para o que o Espírito, E maiúsculo, deseja. Os teus desejos, os meus desejos, tem que ser o encontro. O pai deseja se encontrar com o filho. O filho tem que ter o desejo de encontrar com o pai. O nosso desejo tem que ser o encontro da igreja com o noivo, o encontro dos filhos com o pai, que é Yahweh. Yahshua é filho e o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Maldito o homem que confia na carne. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que acredita nos ensinamentos do homem e rejeita os ensinamentos do Criador. Não está se deixando ser ensinado pelo Criador. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e harmonia. A mentalidade da carne é inimiga do Criador. Os ensinamentos humanos não podem ser superior, não podem tomar os ensinamentos do Criador, até porque Yahshua já cumpriu. Está no nosso espírito, só resta a redenção do corpo.
A mentalidade da carne é inimiga do Criador, porque não se submete à lei do Criador, nem pode fazê-lo, nem pode se submetê-lo, porque é carne. Quem é dominado pela carne não pode agradar o Criador. Saiam debaixo do jugo e dos ensinamentos de homens da carne e venha viver no Espírito. Deixa Yahweh te ensinar como ele deseja, como ele sonha, como ele sempre quis. Foi para isso que o Filho dele foi enviado, para te selar. O 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês quem? Mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Yahweh habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse é o novo Espírito. O Espírito do Mashiach. O nosso Espírito já está justificado, porque nós fomos revestidos com o Espírito do Mashiach. E por meio do Mashiach, o Filho entra em contato com o Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia Romanos 8 por completo e entenda que tem o Espírito do Mashiach dando a cobertura e a proteção. Ele é o nosso guardião, guardando o nosso espírito. Ele deu um novo espírito. E se alguém não tem o Espírito do Mashiach, não pertence ao Mashiach. Mas se o Mashiach está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Por causa de quê? Das justas exigências da Torá, versículo 4, a fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixe Yahweh te guiar, como está em Ezequiel, em Isaías, como está em Jeremias. Deixa Yahweh te guiar. O 10. Mas se o Mashiach está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Isso é o sacrifício de Yahshua. Esse é o sacrifício, esse é o selo. Não é só acreditar em Yahshua, não é só acreditar no sangue dele, mas o porquê, o que é a vontade que ele disse, porém, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. O que Yahshua quis dizer com isso? É a Torá. Eis aqui os verdadeiros adoradores de Yahweh. Olha, os que receberam Yahshua. E entenda o que é o selo, enquanto tem outros se destruindo, se dilacerando e dizendo um monte de bobagens. E não promovem a vida e nem a edificação, mas atacam a Torá do Criador. Atacam Moisés dizendo barbaridades. Eu vou permanecer como eu estou, porque isso me faz me sentir humano, me faz me sentir sentir a humildade, a submissão ao amor que o Criador tem para mim, e não a submissão ao medo, à dúvida, às incertezas. Irmãos, é tanto bombardeio que veio um tempo que eu fui meditar e eu disse: meu Pai, o que esse povo está vendo que eu não vejo? Me mostra, me ensina, me fala. E eu questionando, e questiono mesmo. E me lanço, busco, medito. O que eles estão vendo que eu não vejo? E eu aqui me senti um esquecido, um largado, um alguém surdo que não escuta a voz do Criador, só esse povo escuta. Mas eles nunca promoveram um amor de dizer: não, Leomar, é assim, ó, é assim, querido. Não, a forma que eles vêm falar é afronta. Não, você é religioso e tal, não sei o quê. Então, meu pai, eu sou religioso, eu não sabia, mas não é, irmãos. Aí você entra numa meditação profunda e você vê quem são os carnais, e aqui vai ensinar.
que os carnais, eles não amam a lei do Criador, eles não se submetem à lei do Criador, eles não atentam para a lei do Criador, eles desprezam. O sistema religioso diz que não precisa, que está no tempo da dispensação, da graça, que eles chamam. Aí fica aceitando qualquer ensinamento de homens. Se o Criador já deu um grande trabalho de enviar o Filho dele para fazer aquilo, para formar o seu povo, os verdadeiros adoradores, e vem alguém e diz, não precisa disso não. E as pessoas fazendo um monte de coisa errada, transgredindo o sacrifício, o selo do Yahvé vivo, que é completo, o Espírito, o novo coração de carne, escrita nesse coração a lei do Criador, com o Espírito do Yahvé vivo, 2 Coríntios 3, onde nós lemos, e isso é superior à lei de Moisés. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles exaltem ao Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5, 16, onde nós lemos. Continuando aqui o versículo 10. Mas se o Mashiach está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vocês, tem contato em vocês, tem acesso a vocês, e isso é o habitar, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, por que vai vivificar os corpos mortais e não o Espírito? Porque no Espírito nós já vivemos, nós já estamos justificados. Mas o que vai receber vida são os corpos. E deixa eu falar um segredo aqui para vocês que o diabo não quer que ninguém saiba. Mas eis aqui o segredo. Yahshua não tinha um corpo humano. Yahshua era só na sua forma espiritual. Ele era somente um espírito. Só que o espírito diferente, um espírito na essência do Pai. E Yahshua veio na forma humana, e a carne, ela será equivalente. Essa é a promessa. A carne será equivalente ao espírito. O homem, o ser humano, vai atingir a totalidade do homem espiritual. Esta é a predestinação, é para isso. Não existe predestinação para a salvação. A predestinação é para alcançar a estatura do varão perfeito. A coroa da justiça que Paulo alcançou depois de uma grande carreira que ele venceu, guardando a fé e combatendo. Ele só aguarda a coroa da justiça. Essa justiça não é do Espírito, porque ele já era salvo. Mas a justiça é do corpo, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40 ao 53. É o corpo. E aqui em Romanos diz que o Espírito de Yahshua está em nós. Mas Yahshua está sentado à direita de Yahweh e intercede por nós, porque o que está lá é o homem, o ser humano, 100% homem, e o espírito dele está na terra. Ele se tornou como dois. Exatamente isso. Esse é o segredo, que as pessoas só pensam que morrendo, o corpo é enterrado, acaba, e aí o espírito que volta para o Criador. É para o corpo ir. O homem sem pecado, como era com Adão e Eva, antes de pecarem, eles tinham contato com o Criador. Esse é o segredo. O diabo não quer que a humanidade saiba que seres humanos serão poderosos, terão a condição de viver neste mundo, no ano milenar, 100% puro na justiça de Yahweh,
e depois eternidade adentro. Por isso que Yahshua aparecia e desaparecia, atravessava paredes, vamos dizer, sumia entre as paredes, sobre o teto, e depois aparecia. E por isso que ele também comeu, se alimentou. Então esse é o segredo. O corpo humano, lavado e remido, que é a redenção do corpo, que é receber a vida, dar a vida ao corpo. O diabo não quer que as pessoas saibam disso. Essa é a grande riqueza. Escute mais. Estarei lendo aqui para os irmãos compreenderem mais. Aqui diz o 11: se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Versículo 10: mas se o Mashiach está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Por isso que diz que se alguém está em Yahshua, Efésios 2 diz, já está sentado nos lugares altos em Yahshua Mashiach. O 12, vamos seguir. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com o homem, com o sistema religioso, o pavor, o terror que eles colocam. Nós não estamos em dívida, porque nós já nascemos zerado, limpo, perfeito, na hora da imersão, perfeito, salvos, lavados e remidos. O homem nenhum tem o direito de acusar, condenar aqueles que conservam o selo. Portanto, irmãos, não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não está falando de desejos pecaminosos aqui, não está falando, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Faz da carne o seu braço, é isso aqui. Portanto, irmãos, não estamos em dívida para com este braço, para com o homem. O homem não é meu braço. O braço é Yahweh, a lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado e da morte, porque a carne enfraqueceu a lei, os homens enfraqueceu a Torá, inflamou a Torá, descredibilizou a Torá. Mas Yahshua veio e cumpriu a Torá e colocou um novo coração, um novo espírito, e por meio dele eu tenho acesso ao Criador. Aleluia, aleluia. Portanto, irmãos, não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Nós estamos em dívida para com o Criador, para com Yahshua. Aleluia! E os mandamentos dele não nos são pesados. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Para que nós temos o Espírito? Olha, mano, não tem condenação, então eu posso combater, eu posso pecar? Nós temos que buscar força do Espírito para vencer os atos da carne, desejos pecaminosos, e fazer morrer. Mas quando você se submete às doutrinas dos homens, você perde força, fica fraco. E os pecados sempre afloram na pele e você sempre é vencido e cai em tentação todas as vezes que é tentado. O 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, E maiúsculo, Espírito de Al, são filhos de Al. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem e se submeterem aos homens, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, por meio do qual clamamos Pai. Tá bom não, meus queridos? Tá bom não? Tá bom não, irmãos? Não tá bom? E Yahshua fez isso por nós, mora em nós, revestiu o nosso espírito, e recebemos um coração novo de carne, e nesse coração de carne está escrito os mandamentos do Criador. E Yahshua cumpriu a lei e os profetas, e enquanto houver céus e terra, nenhuma vírgula da lei
será esquecido até que tudo se cumpra. Quem aceita doutrinas de homens está impedindo o trabalhar de Yahshua. O 16, Romanos 8 ainda. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos do Criador. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Yahweh. E co-herdeiros com Mashiach, ou seja, nós somos herdeiros de Yahweh. E co-herdeiros com Mashiach, nós somos tanto herdeiros de Yahweh quanto Mashiach é. Esse é o chamado. Essa é a predestinação. Só depende de você correr a carreira até o final. Nós somos herdeiros de Yahweh tanto quanto Mashiach. Só tem uma coisa, ele é a primícia de todas as coisas. A primícia de toda a sua criação e a primícia dentre os mortos. E ele é o príncipe dos reis da terra, o principal, e ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Ele está na ordem. Essa é a vontade do Criador. E Yahshua não interfere nisso, nem para acrescentar e nem para tirar. Quem recebe Yahshua e continua na carreira até o final, alcançando a estatura do varão perfeito, vai ser tanto herdeiro de Yahweh quanto Yahshua é. Porém, ele foi e é o primeiro da criação e o primeiro de todas as coisas, e o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Ah, mas o que é isso? A vontade do Criador é soberana. E Yahshua não se criou por si só. Ele não se gerou por si só. Ele não existia. O Criador criou Yahshua. O Criador criou Adão e Eva sem pecado. Ele vai cumprir sua promessa de nós vivermos 1000 anos na terra, o que corresponde a 1000 anos, praticamente, que Adão viveu na terra, porque ele já foi feito ali com, arrisco dizer, com 30 anos, na aparência de 30 anos, porque Yahshua começou seu ministério e foi gerado com 30 anos, e ele é chamado de o último Adão. Então tem que ser tete a tete, a mesma estatura. Ali onde Adão logo se perdeu, lá para os seus 31 anos, Yahshua morreu. Mais ou menos um ano que Adão ficou sobre a terra, puro, quando ele foi feito. É o tempo do ministério de Yahshua. Yahshua morreu. Quando ele morreu, ou seja, quando Adão morreu no pecado, na carne e no espírito, Yahshua trouxe a vida e a ressurreição. A mesma coisa. Esse é o último Adão. Por isso que em um encerra e no outro se inicia. Um trouxe a morte e a condenação, o outro trouxe a ressurreição e a vida. Romanos 4, Romanos 5, Romanos 7. A gente entende isso. Vamos continuar. Ai, que tremendo. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com Mashiach. Isso é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados. Nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O Criador já sabia. O livro tem um plano. O livro tem um projeto escrito, desenvolvido. Neste livro, ali conta o projeto, explica. Ele é revelado em Efésios, capítulo 1, 2, 3, 4, a dispensação do Criador. É revelado em Yahshua Mashiach. Esse livro já estava escrito, mas não o seu nome, não o meu nome. A salvação é escolha.
Se a pessoa ela é salva, para que Yahshua morreu? Para que o Criador fez isso com o filho dele? E essas conversinhas fáceis, é fácil da pessoa aceitar, né? Não, eu sou predestinado. Aí a pessoa recebe uma massagem, um alívio no coração. Na verdade, está te afogando, te matando no espírito. A pessoa ela só passa a fazer parte da dispensação, a receber o plano da redenção do corpo, quando ela recebe primeiro a redenção do espírito, como está em Gálatas 3, versículo 11, 12, 13, 14. É só ler. Não vou ler. Yahshua se fez maldição por nós, para remir os que estavam debaixo da lei. Remir vem de redenção. Nós já recebemos a redenção do Espírito, por isso que o Espírito vive. Entendeu, irmãos? Os que têm Yahshua no Espírito já estão justificados. Nenhuma condenação há. Mas cuidado com a carne. O Criador tem um plano com esse corpo carnal. Tem promessas para ele. Mortifica as obras do corpo. Mortifica as obras da carne. E combata as obras da carne. Não aceite como seu braço, o braço do homem. O braço do homem, esses ensinamentos da carne, é o braço de Satanás. É o ensinamento do sistema deste mundo, do príncipe deste mundo. Fica com os ensinamentos de Al, com o braço de Al estendido sobre a terra. Te agarra com Yahshua Mashiach. O versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o esplendor que em nós será revelado. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Al sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Qual vontade? Do Criador não, mas do diabo, que sujeitou toda a criação. Este mundo é parecido ao mundo moderno, com as suas estruturas, suas construções, suas evoluções, tecnologias e ciência, engenharias avançadíssimas. Isso tudo é vaidade. Os animais que eram para estar em harmonia, vivendo a sua vida natural, são chamados como atrações para momentos de distrações em circos, etc., zoológico, etc., e tudo mais. Vaidade. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a poderosa liberdade dos filhos de Al. Sabemos que toda a criação, toda a natureza criada geme até agora as dores de parto. A criação é a mulher com dor de parto. Sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interior, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. O corpo receberá vida. A redenção do corpo é para quem que tem os primeiros frutos do Espírito. Por que primeiros frutos? Por que primícias? Linguagem referente aos dízimos, referente às primícias, aos primeiros frutos. Capítulo 14 de Apocalipse. Vamos continuar a leitura, agora mais acelerado. O 23, o 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Isso aqui é a fé, tá, irmãos? Como você já viu alguma coisa, como eu já vi o espiritual,
como eu preciso ter fé para ver? Eu não preciso, eu já vi. Para eu ver, eu tive fé antes. A fé, ela é usada para acreditar naquilo que é invisível e naquilo que é impossível. Mas impossível, mas tendo um fundamento, né? Não adianta crer no impossível sem ter fundamento nenhum. Sem ter fundamento nenhum, aí é forçar a barra. Alguém vai ter que sustentar esses fundamentos. Então, os fundamentos têm que ser o do Criador, né? Aí a gente pode acreditar no impossível, que são as promessas. Então, essa redenção é uma promessa, a redenção do corpo. 24, novamente. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Como esperar por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos por aquilo que não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha aí para que o Espírito. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Quem é que sonda o coração? O Criador. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, que é o Espírito de Alcha. Porque o Espírito intercede pelos salvos, de acordo com a vontade do Criador, duas pessoas. Sabemos que o Criador age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que o amam como? Daqueles que obedecem à lei e fazem observação da Torá. A lei é a Torá. Dos que o amam, não de boca para fora, de lábios. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu propósito, em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou. Quem o conheceu? Olha aqui o conheceu, os que foram salvos. Você foi salvo, você o conheceu, começa a predestinação, conforme o propósito do Criador. Predestinação para a salvação não existe, é heresia de perdição, de morte. É laço. Sabemos que o Criador age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 diz, ali onde nós lemos do 4 até o 9 por ali, diz que aqueles que não amam a lei do Criador são inimigos do Criador, não conhecem o Criador. 29, pois aqueles que de antemão o conheceu, ele vai conhecer quem? Só aqueles que o conhecer. Pois aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Quando ele diz, e aos que predestinou, também chamou. Aqui é a convocação para a predestinação. E aos que chamou, esse chamou aqui é o chamado da hora que você entende, você aceita e acha. E aos que chamou, também justificou. Só é justificado ao que recebe o primeiro chamado. E aos que justificou, também já o exaltou, já os honrou, já estão limpos, justificados no Espírito. Aí ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Que quando é que a pessoa é justificada, salva, não tem condenação na hora da imersão da aliança, e vê os pastores do sistema religioso e quebra a aliança. A gente sabe que é na ignorância, mas para nós que já tem esse entendimento aqui, eles quebram, eles estão na ignorância. Mas se você que tem esse entendimento aceitar, aí sim vai estar quebrando. Para você ser restaurado de novo, meu amigo, aí você está lançando o Filho do Eterno mais uma vez ao madeiro. Hebreus 6. O 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Al? É recolhido de todas as nações, selado no Espírito, com a Torá no novo coração, escrita em tábuas de carne e não em pedra. E esse ministério é superior ao de Moisés. O ministério do Espírito, o ministério de Alcha, é superior ao de Moisés. É o Criador quem nos justifica.
Quem os condenará? Quem? A única carne que poderia nos condenar não nos condena. Que é Yahushua, o homem. Sabe o que ele fez? Ele morreu por nós. Para cumprir a Torá, a vontade do Criador. Morreu por nós. Quem é o único que tem o poder de nos condenar? Aquele que destruiu, desfaz e destrói as obras do inferno. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Tudo isso é revelado agora na manifestação do Filho de Yahuwah. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Me amostra qual homem? Me amostra outro braço que tem condição de destruir a morte e o pecado. Me mostrem. Esse que destruiu está dentro de mim, meu amigo. Ei, quem é o homem para me condenar? Quem é o homem para levantar alguma acusação contra mim? Quem? 34. Quem os condenará? Foi o Mashiach quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita do Criador, e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis no nosso coração. O homem com as suas doutrinas está destruindo a força do Espírito, a lei do Espírito de vida, que destrói a lei do pecado e da morte, mas hoje tudo se renova. Quem nos separará do amor do Mashiach? Quem? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, ao teu sacrifício, Yahushua, aquilo que tu fez por Yahuwah, para Yahuwah, por nós, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, enfrentamos o sistema religioso, enfrentamos heresias e doutrinas falsas. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os seres celestiais que estão com o Criador, nem os demônios, os anjos caídos, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou criação será capaz de nos separar do amor de Yahuwah que está em Yahushua Mashiach, o nosso Salvador. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, irmãos! Oh, aleluia! O dia da redenção se aproxima. E eu pergunto para ti, meu irmão, quem é que vai receber essa redenção? É aquele que fala Yahuwah, Yahushua, que faz isso e aquilo? Ou é aquele que ama o Criador e adora o Criador em espírito e em verdade, fazendo observações das suas leis? Aí tem gente que diz, não precisa da lei não. Vamos ver o exemplo de Paulo. Eu recomendo, leia o capítulo 7. Leia o capítulo 6 e 7 de Romanos. Leiam. Eu vou ler só 2 versículos aqui, do capítulo 7, 2 versículos, o versículo 24 e o 25. Tira esses números e leia a carta inteira. Atravessa o 7 e entra no 8, como uma carta, sem capítulo e versículo. Mas eu vou ler o versículo 24 e 25 de Romanos 7, diz assim, ó: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Louva Yahuwah por Yahushua Mashiach, nosso Salvador, de modo que com a mente, com o entendimento, eu próprio sirvo adorar do Criador, mas com a carne, o pecado, porque o corpo está morto. Aqui é a batalha espiritual individual, como também aqui em Romanos 8, quando ele diz que com o Espírito nós devemos desfazer as obras do corpo, que é o Romanos 8,13. Aqui é pecados individuais, nós temos que vencer. E o Romanos 7,25
Com a mente, nós servimos a Torá do Criador e ganhamos força com entendimento para não perder a lei do Espírito de vida, por meio da qual foi vencida a lei do pecado e da morte. Mas não está dizendo que Paulo está servindo o pecado, fazendo vontade, não. Se eu fazer isso aí, vai morrer também. Mas consciente, a carne, ela está presa no pecado, porque ela está morta, ainda tem a morte, mas ele vai ser vivificado. Esse corpo é a redenção do corpo, Romanos 8:23, que diz. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos, como filhos, a redenção do nosso corpo, a saber, a redenção do corpo. E o versículo 13, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, preceitos e ensinamentos de homem, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque o Espírito vai vivificar o nosso próprio corpo, assim como Yahshua foi vivificado. Nosso corpo é para receber essa promessa. E ele diz, vocês não vão andar mais vocês vão andar conforme minha lei, meus decretos, meus ensinamentos. E aqui ele diz, todos aqueles que têm o espírito de Yahweh serão guiados por Yahweh. São filhos de Yahweh. São filhos de Yahweh. Aleluia. 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 Lucas 21, e já encerro. Lucas 21, 27, 28. Lucas 21, 27, 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande esplendor. Aqui é referente ao final da grande tribulação. Mas o 28 diz, quando essas coisas que ele relatou até o versículo 27, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, vocês que são os primeiros frutos, que são remidos no Espírito e que crê, porque está próxima a redenção de vocês. Qual a redenção? A redenção do corpo, a transladação, a retirada, o livramento sobrenatural. 1 Coríntios 15, do 40 ao 53. Leiam. Meus irmãos, aqui eu encerro. Essa palavra, ela me vem debaixo de uma grande preocupação, de uma grande nuvem de questionamentos e de bombardeios e de ataques contra a minha fé, contra o que eu creio e o que eu tenho propagado, o que eu tenho transmitido. E o interessante é que foram pessoas que um dia me amaram, me abraçaram. Se não crer mais e você achou a verdade, lamente pela minha vida, fique triste, porque eu não estou vendo a verdade que você viu. Não sei se essas pessoas estão ouvindo até o final, né? Mas essas pessoas que não acreditam mais, como eu continuo acreditando e cada dia mais estou crescendo nesse entendimento, deveriam pelo menos lamentar pela minha vida e pela minha família, ou por nós, como eles dizem, que nós estamos no engano e enganando as pessoas. Porque é assim que nós temos tratado a muitos, nós temos lamentado, nós temos falado que muitas pessoas estão no engano, e temos procurado abrir os olhos, mas também nós combatemos os grandes que estão lá em cima. Porque se tem pessoas que estão no engano e estão sendo enganadas, tem pessoas que estão enganando e estão no poder do engano. Estão propagando o engano. Essas pessoas têm que ser combatidas. Elas podem até estar no engano, mas são as pessoas que estão no poder. E a forma de combatê-las é levando a verdade para os que estão sendo enganados. Se certo com ele padecemos, para que com ele também reinaremos, né? Mas se nós também sofrermos e morrermos, assim como a palavra de Yahshua foi guardada, também eles guardarão a nossa palavra, que não é nossa, é do Criador, né?
do Criador, mas passa a ser nossa quando a gente crê e nós recebe e se abraça com o braço de Al, né? Se agarra na mão dele, pega na mão dele firme e não solta mais. Aí passa a ser nossa palavra. Então, irmãos, estes que dizem que encontraram a verdade, que nós estamos no engano, que estamos enganando, nos ridicularizam, eles deveriam pelo menos ter os olhos voltados para nós, como nós temos para as pessoas do mundo e para as pessoas do sistema religioso. E eu fui questionar, aí eu tive que analisar toda essa situação, e o Criador me deu tudo isso. E eu quero aqui finalizar, agradecer a todos aqueles que amam a lei do Criador, que são os verdadeiros adoradores de Al, que não adoram no templo, nem no monte, nem em lugar nenhum, mas em espírito e em verdade. Onde é que está a verdadeira adoração? Não está no lábio, não está na boca, mas está na meditação, na observação do sacrifício de Yahshua, cumprindo assim a lei e os profetas. E está escrito hoje neste novo ministério, que é superior e maior em poder do que o ministério de Moisés, é o ministério do Espírito, é o ministério dos apóstolos. E eu e você podemos ser uma carta deste ministério, mas para sermos um ministro hoje, eu precisaria da confirmação de sinais e maravilhas, assim como eles tiveram. E eu não alcancei esse nível, portanto, eu sou uma carta, e quero ser uma carta bem escrita, bem aberta e conhecida por todos, para que os homens possam dizer: louvado seja Yahweh, por Yahshua Mashiach, por essas boas obras, mas que são reveladas por meio de um homem. Este posso dizer que é um filho do Criador, como Yahshua chama lá em Matitial 5,16. Assim brilhe a minha luz e a tua luz, e os homens louvem ao Criador, honrem e exaltem ao Criador pelas nossas boas obras, e seja toda a honra, todo louvor a Yahweh, nosso Pai que está nos céus. Viva para sempre o Rei, e viva para sempre o seu povo. As duas casas, as duas comunidades de Israel e de Judá são formadas nesta nova aliança, que ela é segura e ensinada pelo braço de Yahweh estendido na terra. O próprio Yahweh nos ensinando. Todos os que são guiados pelo seu Espírito são filhos de Yahweh, é povo de Yahweh. Irmãos, estou muito, muito feliz. Obrigado pelos açoites, obrigado pelas pancadas, pelas afrontas, obrigado, porque isso fez com que o poder de Al se manifestasse nesta minha fraqueza. Ah, ele está fraco, dessa vez ele cai, dessa vez ele desiste. E Al ensina os seus. Que Al te abençoe, irmão. Que Al te abençoe, irmã. Que a luz resplandeça, que teu espírito entre em conexão e seja avivado, que os céus se abram sobre a tua casa e por onde tu andar. Que Al seja para sempre louvado, e que a virtude do Espírito de Al em Yahshua Mashiach seja transbordante na minha e na tua vida, e que Al seja para todo sempre louvado, para todo sempre louvado.